Amados, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 13. Eu vou ler na minha versão e os irmãos acompanham ou na versão que tem em mãos ou naquela que está sendo projetada, que é a última versão da NVI. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o verso 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Pai Celeste, mais uma vez pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito nos indique o caminho a seguir. A partir dessa palavra que nós lemos, Tu estejas nos instruindo e nos corrigindo. Nós pedimos no nome do Mestre. Amém. Amém. Quando a gente estuda história, a história que a gente estuda na escola, ela termina no século XX, porque a gente precisa de um intervalo de algumas décadas para fazer uma análise do que de fato aconteceu. E quando a gente estuda o século XX, alguns fatos ficam muito fortemente relevantes. Entre eles, as duas guerras mundiais, né, chamada Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram os conflitos que envolveram, tecnicamente, né, vamos chamar assim, o globo inteiro. E um dos fatores que explicam, né, a origem dessas guerras tem a ver com um país, a Alemanha. Não de forma muito justa, é verdade, mas ela foi considerada a culpada pelas duas guerras mundiais, pelos dois conflitos. Tanto é que, após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes exigia que a Alemanha não tivesse mais exército e que tivesse apenas uma força de paz ou força de segurança interna, uma polícia, vamos chamar assim, desarmada, né? Quando a gente estuda história, a gente percebe que o início da Segunda Guerra, nós tínhamos uma Alemanha fortissimamente armada, com um dos exércitos mais poderosos da Terra. Como é que isso aconteceu, apesar do Tratado de Versalhes, é outra história que a gente analisa em outro momento. Porém, findo o segundo conflito, o que é que se fez? Entre outras providências, uma que foi, assim, de forma definitiva, para coibir que a Alemanha se levantasse novamente como o inimigo do mundo. Dividiu-se a Alemanha. Lembra? O Muro de Berlim, né? Acho que quase todo mundo aqui participou pelo menos da derrubada do muro, né? A divisão de Berlim, né, na época a capital da Alemanha, foi dividida ao meio para quebrar tanto o espírito quanto a força do poder alemão. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou na sua vida nesse mundo que um reino dividido não pode subsistir. Uma das primeiras consequências de uma divisão é o enfraquecimento, né? Tanto é que os romanos já sabiam disso, né? Dividir para conquistar, né? Eles faziam com que os inimigos naturais dos povos se degladiassem. Isso os enfraquecia e permitia que a Pax Romana se estabelecesse de forma muito mais eficiente. O apóstolo Paulo não desconhece esse princípio e ele é usado pelo Espírito Santo para mostrar
a importância de permanecermos unidos. Nós tivemos muito recentemente, questão de 15 dias atrás, uma assembleia, onde cada um de nós pôde se manifestar. Diante de 3 caminhos, qual seria o caminho que a comunidade tomaria. E, obviamente, não houve unanimidade, nem se esperava isso. No regime democrático, como o regime que nós adotamos, tanto no país quanto na igreja, né, cada um tem direito a expressar a sua opinião. Porém, o regime democrático eclesiástico pressupõe o seguinte: uma vez tomada a decisão, todos se unem em torno dela, mesmo aqueles que não votaram a favor dessa decisão. Vou dar um exemplo aqui bastante simples para os irmãos entenderem como isso funciona do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque o apóstolo Paulo usa frases muito fortes que, no nosso modo de entender de hoje, são quase que uma violência. Verso número 10. Na minha versão diz assim: rogo-vos. Rogar é um verbo forte, né? Nós poderíamos usar um sinônimo, implorar. Não é só pedir, né? É pedir com muita ênfase. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus. Já ouviu aquela frase, pelo amor de Deus, faça alguma... É que isso está banalizado, né? Mas quando alguém pede, pelo amor de Deus, o que ele está pedindo? Por favor, considere isso muito importante. E é o que Paulo está dizendo aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí você olha para o texto e fala assim, peraí, o Espírito Santo, que moveu Paulo para escrever isso, está querendo que eu vire um papagaio? Que eu repita o que alguém disse para eu repetir? Eu tenho que pensar igual, dizer igual, falar igual? Quer dizer, nós vamos virar uma colmeia de insetos, todos iguaizinhos, né? É isso que o Espírito Santo quer? Claro que não. Quando você olha para o resto da Bíblia e para a revelação geral feita na criação, você percebe que Deus gosta de diversidade. Uma das coisas muito fortes quando a gente olha para a natureza e não para as obras criadas, nós que somos muito urbanos, temos essa dificuldade. Precisamos, de vez em quando, nos retirar, fisicamente, nos retirar da cidade, ir para um local onde existe a natureza e contemplar o que Deus fez na natureza, e não o que o homem faz por meio da tecnologia, por meio do progresso, mas o que Deus fez. E quando você olha para o que Deus fez, você percebe algumas coisas muito nítidas. Uma delas é a diversidade. Como Deus gosta de coisas diferentes, mesmo que sejam da mesma espécie, né? Então, por exemplo, você tem aves, né? A ave é aquele bichinho que, teoricamente, voa, né? A galinha é ave, mas, enfim. Elas são muito diferentes, muito diferentes. Há centenas de espécies diferentes de aves. Deus podia ter criado uma espécie só. Quando você olha para as flores, há uma enormidade de espécies de flores diferentes. Deus podia ter feito uma espécie só, mas não. Ele gosta de diversidade. Dizem os cientistas, uma coisa que eu acho difícil de acreditar, mas foram os cientistas ateus que disseram, então, deve ser verdade, que não existe um floco de neve igual a outro. Floco de neve, olhando no microscópio. Olha só. Então você tem que olhar no microscópio para ver que um é diferente do outro, porque à primeira vista parecem todos iguais, mas não são, né? E para que diferenciar o floco de neve do outro? Que diferença faz? Nenhuma! Absolutamente nenhuma! Faz diferença para Deus. Os flocos de neve são diferentes porque Deus quer que sejam. Ponto. Cada um de nós é um indivíduo diferente. O DNA de um não combina com o DNA de outro, por mais parentes que sejam. É possível estabelecer graus de parentesco, mas há uma individualização
completa, total e radical, porque Deus assim deseja. Então Deus gosta de diversidade. Porém, o texto fala de unidade. Unidade na diversidade. Por quê? É óbvio que eu não vou aqui abordar teologicamente essa questão, até porque eu não tenho competência para isso. Mas você já pensou na Trindade? Talvez o assunto mais difícil, ou pelo menos um dos 3 mais difíceis da teologia, seja a Trindade. Deus é um, que subsiste em 3 pessoas, de mesma natureza, né? E de mesma essência, diz a teologia. Teve uma época que a igreja que eu pastoreava tinha ministração de sinais para surdos, né? E tem um cântico, que aliás vocês tinham, acho que bolado para cantar hoje, né? Que fala de os 3 se transformam em um. Pô, que música é essa? O Cordeiro e o Leão. 3 se tornam em um. E eu fiquei curioso para saber como é que... Primeiro, como é que você traduz para um surdo o que é Trindade? E, em segundo lugar, 3 se transformam em um. Aí a professora que ministrava lá mostrou. Ela faz 3, puxa, 1. Lindo. Gostei. É incompreensível, mas é uma realidade. Há 3 pessoas num único Deus. Diversidade na unidade. E como somos corpo de Cristo e reflexos, imagem e semelhança desse mesmo Deus, Ele espera de nós o mesmo tipo de coisa. A termos unidade na diversidade que nos constitui. Eu vou citar aqui alguns exemplos da Bíblia. Esse sermão é um pouquinho diferente, porque está mais para aula, mas enfim, para que a gente tenha uma noção completa disso. Em Mateus 12, 25, Jesus disse, o reino dividido não pode subsistir. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Um só espírito e unanimidade em relação à fé. Efésios, capítulo número 4, versículos 1 até o 6. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Aqui a gente começa a ter explicações de como conseguir essa unidade, né? Ela não é automática, ela não é fácil. Ela é difícil e exige de nós, volta um pouquinho, Rafaela, humildade, mansidão, paciência para suportar, dar suporte. Suportar na Bíblia não significa aguentar, significa dar suporte, né? Uns aos outros com amor. Vai. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, não se trata de algo natural, de algo automático, de algo fácil, de algo assim que todos nós ansiamos. Não, pelo contrário. É algo que precisa ser buscado e cultivado com muita intensidade, com esforço, né? Vai. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e o último versículo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, a Bíblia exorta essa unidade em meio à diversidade por conta dos interesses de Deus, não dos nossos. Por conta dos interesses do reino de Deus e não dos nossos necessariamente.
João capítulo número 10, versículo 16, Jesus tem uma fala muito importante. Ele está falando com os judeus, os discípulos, né? Com a multidão que o seguia. E ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você sabia que o meu nome e o seu nome estavam incluídos aí? 2 vezes no Evangelho de João nós somos mencionados diretamente. Uma delas é essa: nós somos as ovelhas que não eram do aprisco. A não ser que tenha algum israelita aqui, maravilha. Mas eu não sou, a maioria de nós não é, mas fomos todos incluídos no aprisco do Senhor. Porque Jesus já sabia que eu ia existir e você também. A Maia, né? O Benjamin, o Davi, todos eles. Jesus já sabia, eles vão ser minhas ovelhas, vão entrar no meu aprisco. Eu vou ser o único pastor e eles serão um único rebanho. E em João capítulo 17, nós vamos ler, Jesus, quando está orando ao Pai, né, lá no Getsemane, ele diz: não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Eu e você fomos incluídos na oração de Jesus. Olha que bênção, uma profecia e uma oração de Jesus. E você diz que Deus não olha para você? Pois bem, vamos lá. Essa unidade constitui um rebanho único. E como é que esse rebanho é único? Quais são as características desse rebanho único? Primeira coisa, que Jesus já falou, só tem um pastor. O rebanho único tem um único pastor. Ele é Cristo. Em 1 Pedro, nós lemos lá que fomos comprados, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Isso está no capítulo 1 da sua primeira carta. O rebanho é formado em Jesus. Romanos capítulo 12, verso número 5, por favor. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Faz parte daquela sessão, de uma das sessões das epístolas que tratam do corpo de Cristo e nos consideram membros desse corpo. Então, nós só existimos em Cristo e como corpo, não necessariamente como indivíduos, como que é muito a nossa cultura contemporânea. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, um versículo muito importante e que as mulheres gostam bastante. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Né? O rebanho é único porque ele é formado no único pastor, que é o próprio Senhor Jesus. Outra característica desse rebanho é que quem dirige o rebanho é Jesus. Né? Ele é o cabeça. O apóstolo Paulo fala em vários textos que nós somos o corpo de Cristo, mas a cabeça é Jesus. Né? O cabeça é Cristo. Né? Nenhum de nós pode dirigir o corpo, quem dirige é Ele. Né? E em João, o apóstolo João fala que Jesus é a videira. Eu sou a videira, vós os ramos. E nós precisamos permanecer na videira para poder frutificar. O ramo por si mesmo não dá fruto, mas se ele permanece na videira, ele dá fruto. E Jesus faz uma promessa espetacular. Pena que nós não temos fé para crer nessa promessa. Nesse mesmo texto, Jesus diz literalmente assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é nada mais, nada menos do que um cheque assinado por Deus com o aval de Jesus e o registro do Espírito Santo
em branco para você preencher com aquilo que você quiser. Basta apenas usar a caneta da fé. Olha só o privilégio que nós temos. Ele é a videira. Tudo isso, irmãos, mostra uma coisa muito importante dentro desse assunto. Para o reino de Deus, cada um de nós é único, com valor inestimável. Cada um de nós é a ovelha que se desgarrou e fez com que o pastor fosse buscá-la, deixando todas as outras no deserto, né? Para redimi-la para ele. Cada um de nós. O nosso valor individual para Deus é único. Eu gosto de pensar nisso, né? Principalmente na época da Páscoa, quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, quando a gente assiste ao filme do Mel Gibson. Por que Deus fez isso? Isaías, capítulo 53, diz explícita e claramente: Ele fez isso por nossa causa. Jesus passou por tudo o que passou porque Deus não admitiu a eternidade e a existência do céu sem que eu fizesse parte dela. Já pensou nisso? Deus não admitiu que você estivesse fora da eternidade, e por isso ele enviou Jesus. Então, o nosso valor como indivíduos é absurdamente único. Salmo 139, que eu citei na apresentação da Maia, fala disso. Deus supervisionou, literalmente, cada momento da nossa formação desde o útero. Porém, para o reino de Deus, o nosso individualismo precisa desaparecer. E o que precisa emanar é o nosso senso de comunidade. Diferentemente da nossa cultura brasileira atual, Deus não valoriza autonomia. Se é uma coisa que Deus não gosta, é de gente autônoma. Sei lá eu por quê. Pergunte a ele, eu não sei. Mas Deus não gosta de autônomos. Não gosta. Teve um profeta, né, o profeta Elias, que queria ser autônomo, isolado. Eu já falei aqui várias vezes. Por que Elias teve que ficar morando com uma viúva estrangeira? Porque Deus quis. Né? Ele vivia de corvos. Ele era alimentado pelos corvos. Deus falou, não, chega. Agora você vai morar com uma viúva. Você tem que aprender a lidar com gente. Né? Duas orações que Deus não ouviu de Elias. Para permanecer sozinho e para morrer. Deus não ouviu nenhuma das duas. Porque Deus é Deus. Né? Pois bem, Deus não gosta de autônomos, Deus gosta de dependência. Não dá tempo de estudar agora, mas você pode ler em casa, 1 Coríntios capítulo 11, quando, naquele trecho que a gente ignora completamente, quando Paulo trata da questão da mulher e do véu, do uso do véu, né, em 1 Coríntios 11, lá ele fala sobre as diferenças entre homem e mulher, e ele mostra de forma clara, né, teologicamente, que para Deus o homem é o cabeça da mulher, mas ele nasce de uma mulher. E a mulher foi formada depois do homem. Então, a ideia é de interdependência. Assim como a mulher sai do homem, é formada do homem a partir de Adão, todo homem nasce a partir de uma mulher. Então, há uma interdependência completa e total. E é isso que Deus valoriza para o reino. Que aquilo que a nossa cultura detesta é o que Deus valoriza. Eu dependo do outro. Ah, isso é horrível. É verdade. Nenhum de nós cria uma filha hoje para depender do marido. Pode reparar. Nenhum de nós. Ninguém quer que a filha dependa do marido. Porque a gente não confia nos maridos. Né? Nem os pais, e muito menos as mães. Né? Mas, enfim,
Só que, do ponto de vista de Deus, no contexto do reino, no contexto do corpo de Cristo, no contexto da igreja, nós temos que quebrar essa questão de autonomia, porque dependemos uns dos outros. A interdependência é crucial. Ela não é importante, ela é crucial para a vida do reino. Jesus enfatizou isso de forma muito forte. Ele chegou a dizer: se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, meu Pai que está nos céus vô-lo concederá. Então, se você está orando por uma bênção e não está conseguindo, sabe o que você precisa fazer? Achar um irmão ou uma irmã da igreja para orar junto. A Igreja Universal, muitos anos atrás, inventou uma frase horrível, né, para sintetizar isso, e eles acabaram usando como amuleto. Né? É o tá ligado. Já ouviu tá ligado? Alguém fala alguma coisa, tá ligado. Né? Aí, o ímpio não entende pata vida. Né? Tá ligado o quê? Acender a luz? O que foi? Né? Não, essa ideia do eu concordo com você em oração, para receber a bênção de Deus. Veja como o Senhor valoriza a interdependência. E repito, meus irmãos, não me perguntem por que Deus quer assim. Eu não sei. Porém, Ele quer assim. E é assim que precisa ser. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Nós somos os membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem também uma só fé, como diz o texto. Né? A fé lastreada nas Escrituras Sagradas, não nas expectativas que nós temos, não na nossa esperança, porém naquilo que Ele prometeu. Essa fé tem que ser madura, não pode ser infantil. A fé infantil é importante para nosso relacionamento individual com Deus, mas como corpo nós precisamos crescer e amadurecer. Efésios capítulo número 4, versículos 13 a 15, texto muito conhecido. Veja, Deus tem um plano, né, para a igreja. Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para nós nos desenvolvermos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A fé infantil ela é importante e fundamental para nós crermos em Deus da maneira como Ele espera. Porém, se permanecermos infantis nos outros aspectos da vida, faremos infantilidade. Todos nós aqui já vimos estarrecidos, eu espero, imagens na internet de reteté. Coisas absurdas que acontecem por aí, gente rodopiando, gente imitando o leão no meio do culto, andando de 4, ou tentando sair voando pelo tempo. Graças a Deus o nosso não permite esse tipo de coisa, né? Mas existe por aí, né? Em Toronto, alguns anos atrás, a igreja vinha lá, foi infestada por esse tipo de coisa, gente que rolava, literalmente rolava. Você vê essas imagens na internet, no chão, rindo ou vomitando, tudo por obra do Espírito Santo. Todas questões absurdamente infantis. Isso é infantilidade. Os próprios pentecostais que praticam isso admitem. Isso é meninice, como eles costumam dizer. Pois bem, nós precisamos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, o nosso padrão, o nosso objetivo, o nosso modelo é Jesus. Vai lá. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, ou jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Cabeça do quê? Não é o cabeçudo, é o cabeça do corpo, né? Então, Paulo está falando aqui de corpo. A nossa fé, além de madura, precisa ser vitoriosa. Tem um hino eu acho que é do cantor cristão, não sei, mas um hino muito antigo. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Essa é a ideia. A fé precisa ser firme nas promessas. Por que tem muita gente desiludida com Deus? Porque estabelece a sua fé fora das promessas da Bíblia. Estabelece a fé na sua esperança, no seu entendimento, nas suas expectativas, naquilo que ele acha que Deus deveria fazer ou ser, né? Mas não, quando você estabelece a sua fé nas promessas de Deus, você tem fé vitoriosa. Em Atos capítulo 4, verso 32, nós temos uma descrição de uma comunidade do jeitinho que Deus planejou. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Todo mundo conhece o texto, né? Ele segue dizendo como que a igreja de Jerusalém vivia. Esse é um exemplo de unidade, né? Onde não prevalece o individualismo. E, para terminar, irmãos, o rebanho único tem uma só mensagem, que é a mensagem de salvação. Em 1 Timóteo, Paulo fala sobre o fim dos tempos em que a mensagem seria adulterada, né? As coisas mudariam de lugar, de importância. A mensagem do corpo de Cristo é uma só, é a salvação. Resumida pelo apóstolo Paulo quando ele fala que Jesus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos fez instrumentos dessa reconciliação, nos transformando em embaixadores do seu reino. Nossa mensagem é a salvação. Muitas vezes nós temos caído em armadilhas sutis do diabo, e a Bíblia fala sobre o perigo dessas armadilhas, quando menciona, quando nós caímos em armadilhas, quando nós reduzimos a mensagem da salvação a meros aspectos morais, né? Como eu tenho dito várias vezes aqui, se por um milagre o diabo resolvesse calar a boca de todos os seus servos e proibisse que se defendesse aborto e homossexualidade, os crentes brasileiros ficariam mudos, porque a gente não sabe falar além dessas coisas. O reino de Deus vai muito além disso. A salvação pressupõe o perdão de todos os pecados, e não apenas destes, né? E não apenas das questões morais. A restauração do ser humano como imagem e semelhança de Deus, e não apenas com alguém que tropeça nas questões morais. A nossa responsabilidade em entregar ao mundo a mensagem verdadeira. Deus espera isso de nós. Já contei aqui a experiência de uma imaginação que alguém teve, né? Jesus subindo ao céu, depois de ter feito tudo, ressuscitado e tal, ele vai para o céu. Os apóstolos ficam olhando e ele sobe. E aí ele chega e os anjos falam: e aí, Senhor, tudo bem? Acho que não foi assim, né? Mas glória a ti, né? Deu tudo certo e tal. Aí Jesus, pois é, agora a bola está com os meus discípulos lá no mundo. Aí um anjo teria assim, mas mestre, Senhor, né? Se eles falharem, qual é o plano B? Você já pensou nisso? Jesus só teria uma resposta. Não existe plano B. E não existe. Se os discípulos de Jesus, os embaixadores do reino, falharem na entrega da mensagem de salvação, não há outro caminho, não há outro plano. Deus estabeleceu o corpo de Cristo para ser o próprio Cristo nesse mundo, agindo como se aqui ele estivesse, e ele de fato está, em espírito, até que volte fisicamente. Portanto, eu vou dizer uma frase muito forte, mas profundamente verdadeira.
Jesus depende de nós para fazer a obra do Pai. Note aonde chegou o amor de Deus. Ele literalmente colocou em nossas mãos a tarefa de ganhar a humanidade para Jesus. Ele depende de mim, ele depende de você. E é por isso que ele quer que nós permaneçamos unidos. Cada um de nós com a sua individualidade, sem nenhuma dificuldade, porém, imbuídos do espírito de lutar juntos, com uma só voz, pela fé evangélica. A união é essencial para o sucesso. A Bíblia está cheia de exemplos, eu vou mencionar apenas alguns de forma muito rápida. Em João capítulo 17, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo disse que o sonho dele era que nós fôssemos um, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma das fórmulas para convencer o mundo de que Jesus é o Salvador é nos permanecermos unidos. Quando o povo de Israel, guerreou contra os amalequitas, Deus usou uma estratégia muito estranha, né? Moisés subiu ao monte e enquanto ele orava com as mãos estendidas, os israelitas prevaleciam. Mas diz o texto que as mãos de Moisés eram pesadas, né? E aí ele cansava e abaixava as mãos, os amalequitas tiravam vantagem. Então, o que é que aconteceu? Josué e Ur, um de cada lado de Moisés, ele sentou numa pedra, ergueu os braços, Josué segurava um braço, Ur segurava outro braço, até que a vitória final chegasse. O que isso representa? Me diz? Deus podia agir mesmo sem as mãos de Moisés, é lógico, mas ele queria ensinar o povo a necessidade de união. O exército estava guerreando, Moisés estava intercedendo, mas intercedendo com o apoio de 2 auxiliares. Note a importância disso. Você tem Jesus dizendo, né, sobre os dois. Se 2 de vós concordarem na terra, está em Mateus capítulo 18, verso 19. Você tem a figura do casamento. Você tem a figura de Moisés e Arão, Caleb e Josué, Elias e Eliseu. Quando Jesus pegou 70 discípulos e os enviou pelas cidades, ele enviou os 70 discípulos de 2 em 2. 2 em 2. Veja, tudo isso representa como Deus valoriza a nossa união. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, todo mundo sempre com alguém junto, né? Participando e edificando o reino de Deus. E o texto de Efésios, que nós lemos no início dessa mensagem, termina dizendo: mas eis que assim diz o Senhor, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age no meio de todos e está em todos. Que nós, aqui na comunidade Manancial, sejamos todos um no Senhor. Amém? Deus abençoe.